Glória a Deus, glória a Deus. Bom dia, tudo bem? Raimundo Souza, seu pastor e especialista de Deus na fé. Hoje, acredito que Deus tem um dia abençoado para todas as áreas da sua vida. Seja bem-vindo nessa manhã extraordinária. Deus está vendo a tua dor, Ele enxuga as tuas lágrimas. Deus está vendo o teu clamor, Ele te põe de pé e te faz vencedor. Não desanime agora, você vai vencer. Crê somente em Deus, o teu milagre você vai receber. Pode ter certeza que Deus não falha e jamais falhará. Ele é acima de tudo, fez a lua e as estrelas e o sol para aquecer, porque Ele não esqueceu de você. Está vendo a tua dor, Ele enxuga as tuas lágrimas. Deus está vendo o teu clamor, Ele te põe de pé e te faz vencedor. Deus está vendo a tua dor, Ele enxuga as tuas lágrimas. Deus está vendo o teu clamor, Ele te põe de pé e te faz um vencedor. Ele te põe de pé e te faz um vencedor. Ele te põe de pé e te faz. Glória a Deus, glória a Deus. Bom dia, tudo bem? Raimundo Souza, seu pastor e especialista de Deus na fé. Hoje, acredito que Deus tem um dia abençoado para todas as áreas da sua vida. Seja bem-vindo nessa manhã extraordinária. Graças a Deus, graças a Deus, que maravilha! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para você que está chegando, bom dia para você que está acordando nessa manhã maravilhosa de meu Deus, eita coisa boa! Bom dia, Brasil! Bom dia, bom dia, bom dia! Eita, glória a Deus! Cadê? Cadê os estados do meu Brasil? Cadê? Cadê? Bom dia, Acre! Bom dia, Alagoas! Bom dia, Amapá! Bom dia, Ceará! Eita, glória a Deus! Bom dia, bom dia, bom dia, Bahia, bom dia, Brasília, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Mato Grosso,
Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Sergipe, Tocantins, Rio de Janeiro. Bom dia, bom dia, bom dia para você que está no Nordeste, no Sudeste, no Centro-Oeste, você que está no norte. Eita, glória a Deus. Bom dia para você que está no sul, para você que está acordando agora. É verdade. Bom dia, Carioca, bom dia, Sul Fluminense. Eita, glória a Deus. Cadê o meu bom dia? Cadê o meu bom dia? Já entra e já deixa nos comentários aquele meu bom dia. Eu quero ouvir o meu bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia para todos os meus irmãos. Bom dia para você que está agora acordando. Eita, glória a Deus. Bom dia, minha irmã Neide Moraes ligadinha nessa manhã maravilhosa, juntamente com a gente. Eu posso, eu consigo, eu vou vencer em Cristo Jesus. Rosemary Sampaio, minha irmã querida do coração. Bom dia, bom dia, bom dia. Você que está aí agora se levantando para mais uma quinta-feira. Quinta-feira abençoada. Neide Pina, Terezinha de Moraes, a Neide de Moraes botou assim: bom dia, pastor Raimundo, bom dia, missionária Daniele, bom dia para todos os irmãos, bom dia para o seu Laudir nessa manhã. Parabéns para o Peter, disse a Adriana. Obrigado, Adriana. O aniversário do Peter ontem foi maravilhoso, foi uma bênção, muita alegria. A criança fica muito feliz, né? A criança gosta de festa. Eita, dona Jocely, obrigado também. Dona Jocely mandou uma mensagem carinhosa pro Peter. Dona Jocely, bom dia. Ela já tá dizendo aí, ó, bom dia, pastor Raimundo. Bom dia, dona Jocely. Bom dia, minha irmã Sônia Regina. Sônia Regina também deixou uma mensagem ontem de manhã e deixou também uma mensagem pro Peter. Ele respondeu, ela ficou feliz demais. Eita, glória a Deus. Bom dia, bom dia, bom dia, dona Sônia Regina. Dona Sônia Regina, vou compartilhar, já volto. Vai lá, dona Sônia Regina. Compartilha porque Deus é maravilhoso. Compartilha porque Deus é bom demais. Gente, compartilha, faça como a minha irmã Sônia Regina e outras pessoas, compartilha. Bom dia, bom dia, bom dia para minha irmã Cristina de Pati do Feres, amiga da dona Escalina, ligadinha nessa manhã, ligadinha nesse momento. Dona Cristina falou que vai fazer uma visita pro pastor Raimundo. Eu creio, eu acredito, eu confio. Pode vir que vai ser bênção, pode vir que vai ser bem recebida. Ministério hoje em Cristo, lá no alto do Rio Bonito, na cidade de Vassouras, diretamente para o Brasil e para o mundo. Através desse canal aqui, você pode estar no norte, no sul, no sudeste, no noroeste. Você pode estar no sudeste, você pode estar aonde você for, que a palavra de Deus está chegando aí. Quero mandar um abraço para o meu irmão pastor Alessandro. Pastor Alessandro ligadinho aí com a gente. Um abraço para o pastor Antônio Carlos. Um abraço para sua esposa Antônia e para sua filhinha Esther. Meus vizinhos aqui do coração. Bom dia, bom dia, bom dia. Um beijo para a missionária Daniele. Um beijo para todas as mamães nessa manhã. Dona Zaida, vamos levantar, Dona Zaida. Olha o café, Dona Zaida. Olha o cafezinho nessa manhã, Dona Zaida. Quinta-feira abençoada. Eita glória. Adriana Vieira, bom dia, bom dia, bom dia. Adriana Vieira deixou aqui os parabéns para o Peter. Obrigado, Adriana Vieira. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela palavra. Obrigado pelo
pela atenção, né? Deus abençoe. Olha o cafezinho aí, olha o cafezinho da dona Sônia Regina, cheio de sanduíche, misericórdia. Deve ter queijo, deve ter presunto, deve ter um molhozinho gostoso ali, deve ter um alface, um tomate, um picles, deve ter uma cebolinha. Eita, glória a Deus, esse café é forte, deve ter um queijinho. Misericórdia, bom dia, bom dia, bom dia. Deixa nos comentários a sua participação. Faça como a minha irmã Adriana, faça como a minha irmã Neide, faça como a minha irmã Jocely, a minha irmã Terezinha, a Maria Silva, faça como a minha irmã Adriana Vieira. Deixa o seu bom dia, porque eu vou ouvir o seu bom dia, eu vou responder o seu bom dia, eu vou deixar o meu bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia para você de perto, bom dia para você de longe. Deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu ver quais são as pessoas que estão aí entrando comigo nessa manhã. Um abraço para todos, Diaconise Rosemary, Jackson no Paraná, Presbítero Selvo, Evangelista Sueli, um abraço para minha irmã Evangelista Conceição, diretamente de Minas Gerais, Marli, Anete, Jorge, Romero, Rita, um abraço para o Francisco, um abraço para Rosemary de Valença, o Marcão, o seu Laudi, um abraço para o Eduardo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu amigo Eduardo. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Deus abençoe o seu coração, Deus abençoe a sua mente nesta manhã toda especial. Quinta-feira, semana, gente, tá... Semana tá voando, 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 voando. E eu estou aqui, ó, me preparando para trazer mais uma mensagem poderosa nessa manhã. No final, aquela oração abençoada. Serão aproximadamente aí quase 1 hora só de reflexão, para que nós venhamos ter uma manhã maravilhosa. Esse é o nosso devocional. De segunda a sexta-feira, eu, Raimundo Souza, estou entrando no silêncio da sua casa. Estou entrando no silêncio do seu carro, estou entrando no silêncio da sua concentração, tudo para deixar registrado que o seu dia já é um dia abençoado. Que o Espírito Santo de Deus já preparou o melhor para a sua vida. Creia, confia, acredita, toma posse das bênçãos de Deus nessa manhã, tá bom? Hoje, dia 10 de julho de 2025, o Espírito Santo de Deus tem bênçãos para sua vida. Esses dias eu tenho falado bastante sobre a vida de Abraão, a trajetória de Abraão, o caminho de Abraão, a direção de Abraão. E eu gostaria de deixar para você agora, nesse momento, registrado a sabedoria de Deus para a sua vida, através da vida de Abraão, através da vida desse homem que tem sido referência para cada um de nós. Espero que o Senhor e a Senhora esteja anotando os princípios que o nosso pai Abraão, na fé, ele deixou. Princípios esses que vão fazer toda a diferença na nossa vida. Princípios esses que vão fazer toda a diferença na minha vida, na sua vida e na vida daqueles que creem. Então acompanha comigo agora, neste exato momento, essa reflexão que o Espírito Santo de Deus trouxe para mim nesta manhã. Nós falamos muito sobre Abraão e agora eu quero
trazer um pouco da comparação entre Ló e Abraão. Quem é Ló? Ló, ele é um sobrinho de Abraão. Ló, ele é o sobrinho que acompanhou Abraão. E nós vamos ter referências entre Abraão e Ló, tá? A história de Ló. Quem foi Ló? Isso é muito importante. A história de Ló, ela é registrada no livro de Gênesis. Ele é conhecido por ter sido sobrinho de Abraão, como eu já falei, e pelo episódio que envolve a destruição das duas cidades que você conhece. Se você não conhece física, você conhece historicamente, que são as cidades de Sodoma e Gomorra. Quem foi aquele personagem que estava ali? Foi Ló, né? E eu quero, nesse momento, trazer essa comparação. Eu quero, nesse momento, trazer para você essa direção, para que a tua mente ela venha se abrir e que você venha ser uma pessoa bem-sucedida no que você for realizar. Para fazer um parâmetro também, né? Hoje, quinta-feira, não sei o que você tem preparado para esse dia, não sei o que você programou para esse dia, mas eu quero deixar registrado no seu coração que tudo que você for fazer nesse dia hoje já é uma oportunidade para você ser mais do que abençoado, tá? Já é uma oportunidade para você ver as grandezas de Deus em sua vida, em seu coração. E através dessa mensagem, você acaba se tornando uma pessoa vencedora em todos os sentidos. Independente do clima, independente da condição econômica, independente de qualquer situação. O Espírito Santo de Deus, ele vai te moldando e você vai desenvolvendo essa sabedoria do alto que vai te dando entendimento para que você venha vencer. Então vamos lá, vamos fazer uma reflexão, né, sobre esse assunto importante, a comparação de Ló e Abraão. Nós encontramos no livro de Gênesis essa história, a história de Ló e Abraão, e nós vamos perceber que é muito mais do que uma simples história, uma simples narrativa. Essas duas figuras patriarcais, Abraão e Ló, elas vão representar diferentes caminhos espirituais. Abraão vai representar o nível espiritual e Ló vai também representar o nível espiritual. Frisa isso, tá? São duas visões espirituais, aonde nós vamos conseguir reverenciar lições valiosas, nós vamos receber essa revelação, né, espiritualmente falando, e revelações valiosas, aonde nós podemos comparar nossas escolhas e também podemos entender como essas escolhas podem moldar nosso destino, tá? Se nós acompanharmos a visão de Abraão, nosso destino vai ser mudado. Se nós acompanharmos a visão de Ló, também o nosso destino será mudado. Só que existe um fato e existe o outro fato. Existe a bênção e existe o sofrimento. Existe a alegria e existe a tristeza. Então você que está agora comigo, aproveita esse momento para você se preparar, para que você esteja pronto, para que você, nesse entendimento, você venha mergulhar e você venha
evoluir a sua espiritualidade. Dentro desses dois mundos espirituais, esses dois personagens bíblicos, que nós venhamos descobrir o que eles podem nos ensinar através desse entendimento cristão, tá bom? Nós vamos ter aí principais aprendizados. Nós vamos ter, por exemplo, entender as diferenças entre a pessoa espiritual e a pessoa carnal, ou seja, Abraão espiritual e Ló carnal. Vamos apreciar a importância de ouvir a voz de Deus e caminhar por fé, tá? Ao contrário, né? Apenas vamos deixar bem claro que nós vamos encontrar também a oposição a seguir apenas os próprios impulsos, as próprias vontades. É o caso de Ló. Podemos também reconhecer como as escolhas que nós fazemos podem levar as consequências drasticamente na nossa vida, né? Então, vamos parar para revelar agora, ou seja, para tirar essa cortina e entender o chamado divino e vamos compreender a maneira de Abraão e a maneira de Ló. As trajetórias de Abraão e Ló vão nos revelar uma distinção fundamental em suas respostas ao chamado divino. Enquanto Abraão obedientemente deixou sua terra e parentela para seguir a voz de Deus, Ló simplesmente acompanhou seu tio, sem um chamado específico. Deus não chamou a Ló, Deus chamou Abraão. E Ló seguiu Abraão. Essa diferença inicial estabeleceu o tom para suas vidas futuras e a forma como lidariam com as promessas e os desafios que viriam. Presta bem atenção nisso, tá, gente? Isso é muito importante. E isso é importante por quê? Porque você vai fazer um parâmetro. Será que Deus me chamou? Ou será que Deus não me chamou e eu estou seguindo o chamado de alguém? Isso é interessante, né? Isso é muito interessante. Eu sou muito transparente nesse assunto. As pessoas que trabalham ao meu redor e trabalham comigo, eu deixo elas bem à vontade. Bem à vontade. Por quê? Para que elas venham entender qual é o propósito de Deus na vida delas. Tá? Porque na visão delas, elas podem me ver como o pastor, o líder, mas de nenhuma maneira eu vou atrapalhar a obra do Espírito Santo. Não. Se o Espírito Santo der a direção para essa pessoa X e Y, eu não vou dizer que ela não deve fazer ou que não vai fazer. Pelo contrário, eu deixo ela à vontade. Ela é dona do seu próprio nariz, ela sabe. Ah, mas o senhor é o pastor. E o que tem se eu sou pastor? Sou pastor, mas não sou seu dono. Sou pastor, mas não sou a pessoa que vai falar por último na sua vida. A pessoa que vai falar por último é Deus. É Deus quem vai te dar a direção. É Deus quem vai mostrar a trajetória para você. Então eu tenho muita facilidade em entender isso. Essa diferença inicial na vida de Abraão e Ló vai estabelecer o tom para suas decisões futuras e a forma como eles lidariam com as promessas e os desafios que viriam para a sua vida. Vamos comparar a obediência de Abraão ao chamado de Deus. Abraão recebeu um chamado direto de Deus para deixar sua terra e seguir para a terra desconhecida. Correto? Procede? Tem sentido o que eu estou falando? Movido pela fé, movido pela confiança na providência divina, Abraão
Ele vai responder prontamente a Deus. Como, Raimundo? Abandonando sua segurança, sua terra natal, abandonando seus parentes para seguir a voz do Senhor. Essa obediência inabalável estabeleceu Abraão como um exemplo de trajetórias divergentes. Presta atenção nisso. Ele deixa, que o próprio Deus, a quem ele escolheu, leve ele para onde Deus designar. Então, aonde Deus dirigisse a jornada dele de fé e riqueza, ele iria. Agora vamos fazer essa avaliação. Ló, ele foi chamado por Deus? Não. Diferentemente, Ló simplesmente decidiu acompanhar seu tio Abraão. Diferente de Abraão, Ló não recebeu um chamado específico de Deus, mas ele vai e decide seguir, acompanhar Abraão. Sem uma convicção divina, sem uma convicção clara, sem uma convicção direcionada, ou seja, ele não tinha uma orientação de Deus para os seus passos. Essa escolha inicial, motivada pela proximidade de Ló com Abraão, ele não tem essa revelação sobrenatural, como Abraão teve essa revelação sobrenatural. E nós vamos perceber que naquele chamado de Abraão, Ló, ele segue. E as diferentes respostas de vida entre Abraão e Ló, quando eu digo respostas de vida, são os acontecimentos. Esses acontecimentos, eles vão ser referentes ao chamado divino, que cada um teria recebido, E esses chamados divinos, essas respostas, essas diferentes respostas, elas vão trazer profundas consequências, tanto na vida de Abraão, quanto na vida de Ló. Aí, vamos fazer aqui uma comparação. Enquanto Abraão se tornaria um patriarca abençoado, cuja fé e riqueza seriam lembradas por gerações, Ló enfrentaria dificuldades, provocações, devido à sua decisão, baseados em interesses materiais e proximidade humana, e não em uma trajetória divergente fundamentada na voz de Deus. Olha só que maravilha. Olha que reflexão maravilhosa. Então, enquanto Abraão estava dependendo de Deus, Ló estava dependendo das bênçãos que Abraão ele já carregava consigo. Tanto é que Abraão, quando acontece a briga entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, quando a separação deles acontece, Ló estava junto com os pastores de Ló estavam junto com os pastores de Abraão, viviam em harmonia, só que a prosperidade foi tanta que entrou a discórdia, a desunião. E vamos observar isso, tá? Tanto Abraão quanto Ló prosperaram materialmente, possuindo rebanhos e riquezas abundantes. Essa prosperidade, no entanto, acabou gerando conflitos.
entre seus pastores, forçando os dois homens a se separarem. A decisão de seguir caminhos distintos revelou as prioridades, revelou os valores diferentes de cada um deles. Isso é lindo, gente, isso é lindo. Eu quero deixar aqui para você, quando uma pessoa quiser sair da sua vida, não atrapalhe a obra de Deus. Duas coisas, quando uma pessoa sai da sua vida. Ela vai se conhecer e você vai se conhecer. Pronto. Essa visão é importantíssima. Essa visão é maravilhosa. Tanto Abraão quanto Ló prosperaram materialmente. O que eles possuíam? Possuíam rebanhos e riquezas em abundâncias. E abundantes, né? A riqueza abundante. Ou seja, a prosperidade, no entanto, acabou gerando conflito entre os seus pastores, forçando os dois homens a se separarem. A decisão de seguir caminhos distintos revelou as prioridades e valores diferentes de cada um deles. Abraão, o homem de fé, presta atenção nisso, que isso aqui é importante, tá? Você quer ter uma quinta-feira abençoada? Você quer ter uma quinta-feira próspera? Então presta atenção nisso aqui, porque o que está faltando para você prosperar é isso. Às vezes você está agarrado com certas pessoas, você está agarrado em certos ambientes que isso está atrapalhando você. E você não percebe isso. Abraão, ele era um homem de fé. Ele confiava na promessa de Deus. Tá? Deus já tinha prometido a Abraão que ia dar a terra de Canaã aos seus descendentes. Ló, por sua vez, atraído pela riqueza e pela prosperidade material, escolheu a região fértil do Vale do Jordão, próxima à cidade de Sodoma. Em outras palavras, essa escolha vai trazer consequências desastrosas para Ló e para sua família. Por quê? Porque ele olha a qualidade. E essa qualidade não é da vontade de Deus, mas é da vontade do seu coração. Presta atenção, gente. Isso é muito importante. Muitas das vezes nós se atrapalhamos. Às vezes a gente quer o do bom e do melhor. Isso não é errado. A gente ter do bom e do melhor não é errado. E é aí que encontramos muita dificuldade. É aí que encontramos muitos empecilhos, né? Porque muitas das vezes nós pensando só no bom, a gente não sai do zero. Tá? A separação de Abraão e Ló, nós pegando ela de um ângulo amplo, ela ilustra que, mesmo entre pessoas próximas, conflitos e prioridades divergentes podem levar à divisão. Essa lição nos lembra da importância de cultivar relacionamentos pautados na generosidade, na paciência e na sabedoria. Presta atenção nisso, anota isso aí no seu caderninho de anotação para o dia de hoje. Esse devocional é para você ativar a sua fé no dia de hoje, tá? Presta atenção nisso. Essas lições vai nos lembrar a importância de cultivar relacionamentos pautados na generosidade, na paciência e na sabedoria, buscando sempre a união ou a unidade, mesmo em meio a desafios e diferenças. Isso aqui é muito interessante, porque às vezes tem muitas pessoas que pregam sobre unidade, que falam sobre unidade, mas elas mesmas são pessoas que separam as outras. São pessoas que tomam decisões e escolhas estranhíssimas. E você precisa estar ligado nisso, senão você não vai entender.
as escolhas que a gente vai ver de vida de Abraão, as escolhas que a gente vai ver de vida de Ló, vai nos desafiar ou nos desafia a fazer uma reflexão sobre as nossas próprias decisões. É aí que eu falei. Quando eu estiver falando sobre Abraão, você traga para a sua vida. Traga para a sua vida. Talvez agora você está pensando no seu filho, você está pensando no seu marido, você está pensando na sua esposa, você está pensando no seu trabalho, você está pensando na opção de coisa. Você tem que pensar em você. É hora de você refletir para você. Você. Qual é a escolha que eu tenho feito na minha vida? Às vezes a gente quer colocar a culpa nos outros. O problema da minha vida é por causa do meu marido, é por causa que ele não muda. Gente, tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Desculpa. Deus te abençoou, a bênção está em você. Não fica esperando o outro ser abençoado para você ser abençoada, ser abençoado. Você vai ser abençoado mesmo o outro não querendo a bênção de Deus. Você já é abençoado mesmo o outro não querendo ser abençoado. As escolhas de vida de Abraão e Ló vai nos desafiar a refletir sobre as nossas próprias decisões e suas consequências. Decisões e consequências, tá? Eu estou aonde eu quero estar. Se eu estou fazendo por onde, então eu estou lutando para sair dessa situação e eu vou sair em nome de Jesus. Pronto. Mas não adianta lutar falando, não adianta lutar parado, eu tenho que tomar decisões. Você pega o exemplo de pessoas que tomou decisões em direção àquilo que você quer, veja quais são as decisões que aquela pessoa tomou e tome as suas próprias decisões. Afinal, nossas escolhas podem não apenas impactar nossa própria vida, mas as nossas escolhas também, ela vai influenciar pessoas próximas a nós. Em outras palavras, a minha mudança vai mudar a minha esposa, a minha mudança vai mudar o meu filho. Pastor, mas eu não estou vendo isso. Não é para você ver, é para você mudar. Então, o tempo vai fazer com que essas pessoas vejam. Agora, se você vê que a pessoa não mudou e você fica com a cara fechada, você fica triste, você fica mal. Não! O que você tem que fazer? Você tem que continuar tratando bem. Você tem que continuar amando, você tem que continuar respeitando, você tem que continuar fazendo aquilo que Deus colocou no seu coração. Você precisa continuar. Seja forte e corajoso. Não foi isso que Deus falou para Josué? O que é forte? Forte, a força significa para resistir. A força é para você segurar. E coragem? Coragem é para você não desanimar. Ontem nós falamos sobre coragem. Hoje nós estamos falando sobre escolhas. Afinal, nossas escolhas podem não apenas impactar nossa própria vida, mas também a de outras pessoas próximas a nós. Então, que nessa manhã nós possamos entender isso e aprender com o exemplo desses patriarcas, tanto de Abraão quanto de Ló, a buscar a sabedoria divina para guiar os nossos caminhos. A partir do momento que você pega Abraão, a partir do momento que você pega Ló e você usa o exemplo de Ló, ou você usa o exemplo de Abraão, você vai saber o caminho que você está trilhando. Se você usa a sabedoria de Ló, você vai se estrepar. Vamos fazer uma comparação aqui antes da gente fazer a oração? Abraão confiava na promessa de Deus em relação à terra prometida de Canaã. Abraão priorizava a unidade, a união, priorizava a paz, priorizava a tranquilidade, evitava o conflito. Abraão manteve-se fiel a Deus em meio às adversidades. Agora vamos falar de Ló. Ló, atraído pela riqueza, pela prosperidade material,
escolheu o Vale do Jordão, escolheu as Campinas do Jordão, escolheu as cidades, escolheu o bem bom. Suas escolhas levaram Ló a enfrentar consequências desastrosas, como a destruição de Sodoma e Gomorra. Ele estava ali. E quem foi salvar a Ló? Foi Abraão. Ló distanciou-se espiritualmente de Abraão. Por causa de quê? De discussões, de brigas. Acabando por cometer pecados graves. Ou seja, quando ele teve que sair de Sodoma e Gomorra, ele saiu às pressas. Tudo que ele tinha ficou para lá para ser consumido pelo fogo. Você vê como isso é interessante? Você vê como que isso é interessante? E muitas das vezes, nós tomamos as mesmas decisões de Ló em relação ao Abraão que Deus coloca na nossa vida, porque isso é muito interessante, às vezes acontece muito isso hoje. Nós precisamos entender que sempre vai ter um Abraão na nossa vida. Ainda que no futuro você seja o Abraão da vida de alguém, você sempre terá um Abraão na sua vida. E muitas das vezes você não presta atenção nisso quando você está com a visão de Ló. Quando você está na mesma posição de Ló, sendo orientado, sendo agraciado, sendo tratado por Abraão. Ele não reconhece que prosperou por causa de Abraão. Depois que ele juntou os seus bens, ele sai como se nada tivesse acontecido entre Abraão e Ló. Mas tudo bem, tranquilo, beleza, tudo é válido. Só que no mundo espiritual, quem é de Deus é de Deus, quem é carnal é carnal. A palavra de Deus, a Bíblia, vai mostrar que a história de Abraão e a história de Ló, ela serve como uma poderosa lição sobre as nossas escolhas, as escolhas que fazemos, os seus impactos em nossas vidas. Enquanto Abraão confiou na promessa de Deus, Ló escolheu o caminho aparentemente mais atraente, mas o que acabou levando às consequências devastadoras, que só Ló sabia o que ele estava sentindo. Só Ló sabia o que ele estava vivendo. O decorrer da carruagem, e aí você vê as consequências. Por exemplo, Ló, ele perde a sua esposa, porque a sua esposa desobedece, ela olha para trás e vira uma estátua de sal. E aí ele sobe as montanhas com as suas filhas, e nessas montanhas, por ele não saber o que estava acontecendo no mundo, e não tinha a tecnologia que tem hoje naquela época, eles se perdem, suas filhas criam uma imaginação, passam a ter relação com ele, embebedam seu pai, e aí olha as consequências dessa geração. Se eu não me engano, você vai ver uma nação saindo dali idólatra, tudo porque Ló se afasta de Abraão. Agora, o que você encontra em Abraão? A confiança na promessa divina. Por outro lado, Abraão confiou na promessa de Deus e aceitou as terras que lhe foram designadas. Por exemplo, Ló escolheu as Campinas. O que ficou para Abraão? O deserto. Mesmo que aparentemente fosse menos desejáveis os desertos, Abraão acreditava que sua fé e obediência a Deus levariam a caminhos que, embora difíceis, resultariam em aprendizado e crescimento pessoal significativos. Gente, o que eu quero dizer aqui nessa manhã? Que se você ouvir a voz de Deus, não só essa quinta-feira, mas todos os dias da sua vida serão abençoados. Compartilha isso com o teu irmão, compartilha isso com a tua irmã.
Compartilha isso com teus amigos. Deixa eu orar por você nessa manhã, porque Deus, Ele tem bênçãos incontáveis. Fecha os seus olhos. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado, meu Pai, porque nessa manhã está sendo registrado 2 fatos, 2 histórias, 2 escolhas. Abraão escolheu viver pela fé. Abraão escolheu seguir a promessa, enquanto Ló, ignorando os aspectos espirituais e morais envolvidos, ele segue suas próprias paixões, seus próprios desejos. Pai, se tem alguém aqui nessa manhã, Senhor Jesus, que não abriu a sua mente para esse entendimento, que se abra hoje ainda, que ela consiga ver isso. Tem muitas pessoas que aprenderam essas coisas ainda quando crianças, aprenderam com o pai, aprenderam com a mãe, sempre desejar o caminho das coisas fáceis. Só que até hoje, essa facilidade, esse conforto não trouxe mudanças. Meu Deus, que essas pessoas não tenham medo de dias difíceis, que essa pessoa não tenha medo de passar por lutas, mas que elas enfrentem a luta de frente e que essas lutas venham capacitar, que essas lutas venham preparar essa pessoa para grandes coisas, Pai. Abençoa essa quinta-feira, Senhor. Não só essa quinta-feira, mas todo esse mês de julho. Inclusive, nós temos aí 31 dias, ou seja, temos mais 21 dias pela frente. Hoje, dia 10, temos mais 21 dias pela frente para fazer desse mês um mês maravilhoso. Temos ainda, meu Deus, anos de vida pela frente para construir bênçãos sem medidas. Então abençoa meu irmão, abençoa minha irmã, meu Pai, e tudo eu entrego nas tuas mãos. Se você tem o seu copo com água, levanta para os céus e diga: obrigado, Jesus. Beba o seu copo com água agora. Bebeu? Graças a Deus. Gente, respira aí onde você está agora, tá? Respira aí, ó. Faz a ativação da respiração. Vamos lá. 1, 2, 3, já. Puxou? 1, 2, 3, já. Puxou? 1, 2, 3, já. Puxou. Pronto. Guarda isso no seu coração. O meu dia já é abençoado. O meu dia já é abençoado. Tenha uma ótima quinta-feira, tá bom? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. O altar. O ponto de encontro do ser humano com Deus. Abel, Noé, Abraão e tantos outros sabiam que ali certamente o encontrariam. Nele obtiveram respostas, recomeçaram suas vidas, venceram conflitos e medos, fizeram aliança com o Altíssimo. Conheciam muito bem a essência deste lugar, que representa o próprio Deus. Mas por que o altar, se Deus está em todos os lugares? Quando estamos diante dele, estamos dedicando nosso tempo, mente e atenção exclusivamente à sua voz, onde não há interferência de terceiros, muito menos preconceito. Ele nos aceita como estamos, desde que sacrifiquemos ali toda a nossa vida. Depositamos nossa tristeza. O altar nos devolve a alegria.
nossos temores. O altar nos devolve confiança. Quando deixamos ali a velha vida, o altar nos devolve uma nova. Em nenhum lugar do mundo você encontrará a paz que só existe no altar. Ele está sempre aberto para receber os sinceros que buscam se aproximar de Deus. Eu sei que meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desejos.